Olá, Érica, tudo bom? Bom, eu já estou com a sua aplicação aberta aqui em uma aba e deixa eu ver o que você escreveu aqui na Ish. Você diz que as suas maiores dificuldades durante a implementação, acho que não tive maiores dificuldades, apenas de início me atrapalhei um pouco na lógica de criar as opções na página. Sim, essa aplicação de fato ela exigiu um pouco mais, né? Por ela estar nessa etapa em que você está no CJIM, ela exigiu um pouco mais sim, mas também não é nada de outro mundo, tá? E conforme a análise for acontecendo, eu te direciono em algumas possibilidades que podem ser feitas nessa parte. Você disse que as menores dificuldades durante a implementação foi fazer a requisição dos dados da API, obter os valores convertidos e renderizá-los na página. Excelente. Isso também a gente vai ver conforme a análise, aqui no decorrer da análise, tá? Então aqui eu tenho a sua aplicação aberta em uma nova aba. Se eu mudar essa moeda no primeiro input, essa modificação é refletida aqui nessas duas partes da interface. Aqui também acontece a mesma coisa. Se mudar de valor, a interface também reflete essa mudança. E se eu tentar inserir um valor negativo aqui, não deixa, avisa que é um valor inválido, né? Beleza, então as funcionalidades básicas da aplicação estão funcionando bem, tá? Eu dei uma olhada por alto aqui no seu código, mas não olhei com detalhes. Eu vou olhar com detalhes agora, tá? Eu vou remover essa linha em branco, vou colapsar essas arrow functions, essas funções, só para mim ter uma visão mais geral do código. Show, beleza. Aqui eu prefiro colocar a invocação dessa função aqui, que essa função o código dessa função deve ser executado assim que a página carregar, né? Então, por isso, só por uma questão de organização, e é um toque pessoal meu, eu gosto de colocar aqui no final, tá? Mas isso é questão de gosto. Aqui no seu caso não afeta a funcionalidade. Então agora eu vou começar a olhar o código, começar pela ação que acontece no carregamento da página. O que acontece no carregamento da página? Basicamente, essa função é invocada, né? Essa função é executada e então o código que está dentro dela é executado. Deixa eu dar uma olhada nela aqui. Tá. Então essa função ela executa getCurrencesData. Deixa eu ver o que tem dentro da getCurrencesData. Ela recebe uma moeda e ela faz esse request aqui. Aqui só tem um request que está buscando, está executando um fetch através da fetchData, é isso? Aqui só tá. Você colocou bastante coisa nesse objeto, né? Isso geralmente não é bom, tá? Na maioria dos casos. Isso é um indicativo de um código mais orientado a objetos e geralmente não é bom. Por quê? Porque você está colocando muito estado no objeto, muita informação num objeto só. E aí acaba que partes que não deveriam estar dependentes desse objeto na aplicação começam a ficar. Por esse design de código que você fez aqui, eu vou alucinar que você já viu a forma com que eu isolei o estado nessa aplicação, né? Lá nas aulas seguintes do CJIM. Você deve ter visto que eu usei IFE mais closure para isolar um objeto, para ele não ser uma constante global, mas ao mesmo tempo para ele não ficar exposto, né? Na aplicação. E aqui você fez algo mais ou menos similar, mas tem algumas diferenças, tá? O ideal é que esse objeto aqui, ele contenha o mínimo possível de informação, tá? E o mínimo aqui nesse caso é o quê? É que essa função ela retorne esse objeto e esse objeto contenha setValue, contenha essa let, contenha setValue e getValue, só isso. Você não precisa inserir getURL e fetchData aqui nesse objeto. Isso é desnecessário. Essas duas funções aqui, ao invés de serem métodos, podem ser funções.
tá? E aí você deixa só o essencial aqui nesse objeto que a Currencies OBJ está retornando. Vamos começar isolando, deixando esse código aqui menos acoplado, né? Mais desacoplado. Então, código acoplado é sinônimo de dependência, né? De você estar fazendo seu código depender de coisas que não necessariamente que deveriam ser acopladas, né? Deveriam ser uma dependência. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é remover fetchData dentro desse objeto aqui, porque realmente não precisa. Então olha só, você pode ter uma const fetchData, que é uma função. Essa função vai ser basicamente isso aqui. Ela vai receber o URL como parâmetro e vai retornar esse resultado. Se você quiser, pode até eliminar o return daqui. FetchData vai fazer basicamente isso, então agora você não precisa desse método. Tá, e aí, como que você vai usar FetchData? Em vez de usar currencies ponto aqui, você vai usar, você só vai invocar fetchData, tá? Se você olhar aqui agora, continua funcionando da mesma forma, só que agora ao invés de usar um método desse objeto aqui, você está usando simplesmente uma função. Agora, a fetchData, ela está sendo usada só aqui dentro desse try. Então, será que você realmente precisa de uma função setData, fetchData, que só retorna o resultado do fetch? Só retorna a promise que o fetch retornou? Eu acho que não. Eu acho desnecessário, já que o único papel da fetchData é retornar o resultado dessa invocação. Você pode inserir essa invocação diretamente, pode inserir o fetch aqui. Então, uma função a menos no seu código. Que eu não vejo sentido dessa função existir. Então, beleza, o fetchData pode ser só um fetch. GetURL também pode ser só uma função, ao invés de ser um método. Aqui você está chamando esse método getURL. Esse é o único lugar em que ele é invocado. Então, getURL pode ser uma função que vai retornar isso aqui. E aí você não precisa mais dessa getURL aqui, você não precisa mais invocar ela como dependência desse objeto. Só uma função. Só que você pode declarar a API key aqui dentro da getURL e aqui você executa o return dessa URL. Tá? E não tem problema nenhum você declarar const API key aqui dentro. Por quê? Porque essa getURL aqui, depois que ela terminar de ser executada, o Garbage Collection, que é um mecanismo interno do JavaScript, ele vai remover tudo que tiver dentro dessa função que não for mais usado depois do término da execução dela. Tá, então a const API key, ela vai ser usada depois que essa função terminar de ser executada, né? Depois que a getURL terminar de ser executada? Não vai, né? Então o JavaScript, através do Garbage Collection, vou até escrever aqui para você,
garbage collection. É um mecanismo de limpeza de memória que o JavaScript tem. O garbage collection vai olhar, depois que essa função terminar de ser executada, e vai falar, bom, API key não vai ser mais usada em nenhum lugar da aplicação depois da execução da getURL. Então eu posso limpar ela da memória, tá? Então essa const vai ser limpada da memória, né? Então não tem problema você declarar ela aqui dentro e aí assim você evita uma const global na sua aplicação. Beleza? E se a gente testar, tudo continua funcionando da mesma forma. Beleza? Show! Então, getURL, eliminamos o método getURL. Tem uma coisa que está pegando aqui. Não é que está pegando, é só um detalhe, tá? O plural de currencies não é currencies com IS no final. É currencies com IES. Tá? Então, como eu vi aqui que existe outras ocorrências de currencies com CYS, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só essa parte aqui da string, vou dar um Ctrl Shift F para encontrar todas as ocorrências dessa string no projeto. Vou substituir por IS, currencies, tá? Vou dar um Replace All aqui. Show. E se a gente testar, tudo continua funcionando. Beleza. Só um detalhe ortográfico, tá? Você nomeou essa função como cadê a função? Get API Data, né? Tem a Get API Data. Tá, eu quero chegar nessa função aqui. Get Currencies Data. Quando a gente usa um prefixo get como nome da função, geralmente o que fica implícito é que quando essa função que contém get como prefixo é invocada, você vai obter algum valor. Ou seja, fica implicitamente entendido que a getCurrencies_data, ao ser invocada, vai retornar um valor. Só que não é isso que ela faz, tá? Não necessariamente. O que a getCurrencies_data faz? De fato, ela pega alguns dados da API, só que ela não está retornando esses dados. Ao invés de retornar, ela está executando esse método setValue, né? Que por sua vez ele modifica a resulted currencies. Então, não necessariamente a getCurrencies_data está retornando um valor. Então, já que ao invés de retornar um valor quando ela é invocada, ela está setando um valor, ao invés de chamar getCurrencies_data, eu nomearia ela como setCurrencies_data, tá? Nomearia ela dessa forma. E aqui, como eu renomeei com F2, todos os lugares que usam ela no código já foram atualizados, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui você nomeou essa função como currencies_obj, né? Geralmente, a gente procura nomear uma função como verbo, né? E currencies_obj é um substantivo. Então, o que essa função faz? Essa função aqui, de fato, ao ser invocada, vai retornar um objeto, vai retornar um valor. Então, já que ao ser invocada, você vai obter um valor, neste caso aqui, eu renomearia simplesmente para getCurrencies, sem especificar também que é um objeto. Porque se amanhã você quiser retornar um array, o nome da função não vai perder o sentido. Então, eu nomearia ela como getCurrencies, tá? E aí, eu estava investigando aqui a set, isso aqui, né, eu estava investigando a função que é executada assim que o documento é carregado, e aí fui parar na setCurrencies_data, e agora, isso aqui ficou sem o S maiúsculo, né, não ficou camel case, eu vou dar uma olhada nisso. Beleza. Selectors, eu acho que você quis dizer aqui select, esses elementos aqui desse array, você está armazenando
os arrays, os selects, em uma com os currency selectors, né? Só que o nome do elemento é select. Então você pode nomear isso aqui para select ao invés de selectors. É legal que até encurta um pouco mais o nome, né? Tá. Vou ver aqui embaixo. Alinhamento de for each. Eita ferro. O alinhamento de for each, ele começa a exigir de quem lê esse código que a pessoa comece a considerar muitas variáveis na cabeça dela. Geralmente, nesse caso, ou a pessoa vai ter que fazer um teste, não é que vai ter que fazer, né? Mas fica mais fácil se ela fizer um teste de mesa, simples mesmo, só para ver qual valor cada variável vai ter em cada loop. Ou você pode tentar deixar esse código menos complexo ou menos aninhado, né? Porque quando você aninha for each, você está aninhando blocos também, né? Aninhando blocos, você está indentando mais o seu código para a direita, né? Aqui você está aumentando os níveis de indentação para a direita e na teoria, quanto menos níveis de indentação para a direita seu código tiver, é um indício que ele tem menos blocos e consequentemente ele tende a ficar mais legível e menos complexo. Então aqui o que pode ser feito para não precisar desse alinhamento de for each? E antes de fazer isso, deixa eu só colocar esse nome aqui no plural, né? Currencies, porque aqui você tem dois elementos. Currencies selects. Na verdade aqui não precisa ser plural. Cria currency selects. Acho que a gente pode começar por esse for each mais interno aqui. Nesse for each mais interno, você está criando o option, atribuindo para label o resultado dessa atribuição. Isso aqui também tende a deixar o código um pouco mais complexo. Porque o que está acontecendo aqui? Primeiro, essa expressão está sendo executada. O que essa expressão faz? Ela faz o value do option receber item, né? E aí depois dessa atribuição, o valor no qual essa atribuição resultou, que nesse caso é o próprio item, porque uma atribuição ela vai resultar no próprio valor que foi atribuído, então, primeiro a atribuição acontece e essa expressão retorna isso aqui, né? Retorna o item. O item foi atribuído para label do option. Só que aqui, eu sei que você vai escrever um pouco mais, mas eu particularmente prefiro essa abordagem aqui, tá? Só para não deixar as coisas muito mágicas de que, por essa questão da atribuição retornar o valor. Eu acho que se você escreve mais dessa forma, quem lê vai ler um pouquinho mais, mas fica mais claro, fica mais legível, tá bom? Tá, e aí depois de criar o option e fazer essa manipulação de value e label nele, você está inserindo ele aqui no currency selector, nesse item, né? Que nesse caso vai ser o first currency, nessa primeira execução do for each. E aí você está pegando um array de moedas e aí você está criando o option usando esse array de moedas, né, que foi atribuído aqui para item, e currency selector está recebendo esse option. E aí para cada moeda você está fazendo um append no currency selector, tá? Também deveria estar maiúsculo aqui. E isso aqui que eu estou consertando provavelmente foi da renomeação que eu fiz, tá? Não foi algo que você implementou. Primeiro, você pode criar uma função que vai cuidar só de criar os options. Então, como que você pode fazer isso? Vamos lá. Aqui fora eu vou declarar uma const get options fragment, e daqui a pouco você vai entender por que fragment. E essa função ela vai conter, eu vou copiar esse código por enquanto, tá? Vou comentar isso aqui só para a gente manter uma referência. Aqui dentro, a get options fragment primeiro ela vai criar o option, vai atribuir os itens para ele, e aqui
Geralmente, o que você faria? Você daria um append aqui para currencies, pro option, né? Pro option não, desculpa. Para first currency. First currency é o select. Se a gente... Vou só logar aqui no console só para a gente visualizar. Currency select. Tá aqui. Corresponde aos dois selects. Show, beleza. Aí, o que você pode fazer neste caso? Ao invés de... Porque, querendo ou não, essa manipulação de DOM aqui, de inserir cada option lá dentro do select, ela é custosa. Então, você está inserindo dentro de um elemento que já está no DOM, um option a cada execução desse callback to for each. E existe uma forma de você deixar esse tipo de manipulação menos custoso, que é você criar, ao invés de você dar um append direto já no elemento do DOM, você pode criar um nó do DOM em memória, ou seja, ele não está no DOM, e aí você pode dar append para esse nó do DOM de cada option que você criar, porém, só depois que esse nó do DOM, que esse nó em memória, ele receber como filho todos os objetos que você quer inserir, que no caso aqui é o option, né? Só depois de todos os options serem inseridos nesse nó que está em memória, aí você dá um append desse nó em memória lá no DOM. E aí o que vai acontecer? Esse nó em memória, ele não vai existir lá no DOM. No momento em que você der esse append desse nó no DOM, ele vai jogar lá dentro de onde você especificou do DOM, só os elementos filhos que estavam nesse nó da memória, mas esse nó em si ele não vai entrar no DOM. E para fazer isso, esse nó que eu estou falando em memória é um fragment. Então você pode vir aqui e inserir uma const fragment. Esse fragment você vai inserir document.create document fragment. E aqui eu vou até te mostrar, ó, fragment. Tá, eu não estou invocando get options fragments, né? Deixa eu invocar ela aqui. Isso aqui por enquanto vai rolar mesmo, não preocupa não. Aqui, foi criado um document fragment na memória, tá? E a prova que ele está em memória é que se for testar se ele está em Elements Panel, ele não está. Ele é um nó do DOM, inclusive, fragment mdn, aqui. Aqui, ele cria um novo e vazio fragmento de documento em que nós do DOM podem ser adicionados para construir um off-screen DOM tree. Ou seja, você vai construir uma árvore do DOM fora da tela, fora do DOM, tá? E aqui tem algumas notas de usabilidade dele. Você vai ver aqui que geralmente esse método ele costuma, quando você usa dele, você está melhorando um pouquinho a performance da sua aplicação. E claro que nesse caso aqui não é algo tão grave, não é algo que vai fazer muita diferença. Mas em aplicações em que essa inserção seria maior de elementos, né, por exemplo, no DOM, seria mais custoso ainda, então faria mais diferença, tá? Mas já é uma boa prática para você conhecer e ter em mente. Então, beleza. Aí você vai criar esse fragment, o fragment está criado, e agora você quer dar, ao invés de dar append no DOM, diretamente lá no select, primeiro você vai dar append nesse fragment. Então, o que você pode fazer, né? Como você precisa criar os options baseado aqui no Array of Currencies, a Get Options Fragment precisa receber esse array como argumento para um parâmetro aqui, ou na verdade você pode colocar aqui diretamente essa Array of Currencies dentro da função. Essa currencies é a variável global, é a const global do objeto. Deixar essa invocação aqui. E aí, para dar os appends no fragment,
Já que você precisa dar os appends baseados nesse array, você pode usar arrayofcurrencies.map, que vai receber currency. E aí dentro do map, você vai criar o option. Aqui não é item mais, é currency. E você vai retornar o option. Aliás, vai retornar o option não. Fazendo besteira aqui. Olha só, já que é só para executar efeito colateral, isso aqui não precisa ser um map, pode ser um for each. For each, e aí você vai, aqui dentro, você vai dar o fragment, o append no fragment. Então, fragment.append option. E aqui, no final, depois disso, você vai retornar o fragment. Vamos ver como que ficou isso. Você tem o document fragment, e dentro dele você tem os options com os value e o label que você especificou aqui. Show! Então beleza, o fragment já está com o conteúdo que você precisa. E aí, feito isso, aqui, já que você precisa inserir os options dentro de cada elemento desse array, você pode inserir currency selects.forEach, e aí, para cada select, você vai fazer o select.append vou chamar de options aqui, que vai receber o fragment com os options, e aí você vai dar um append desses options em cada select. Vamos ver se funcionou? Beleza, então agora está aqui os selects com os options, né? Então esse código pode ter ficado um pouquinho mais longo, mas está menos aninhado do que este código aqui. E, na minha opinião técnica, ficou menos complexo porque agora não existe alinhamento de for each. Então, a gente pode remover este código. Se a gente testar novamente, tudo continua funcionando como esperado. Show! Então, espero que tenha ficado claro essa questão do fragment. Ele é um container de elementos do DOM, é um nó do DOM em memória, ele não é inserido no DOM, e ao ser inserido no DOM, ele é substituído pelos nós que ele contém, e ele pode resultar em ganho de performance para o seu código. Show? Qualquer dúvida que tiver ficado em relação a isso, pode comentar na issue que eu te ajudo. Deixa eu ver o código dessas outras funções aqui. Setful currencies. Render converted currency values. Então, acho que daqui a pouco a gente vai voltar nessas funções, tá? Deixa eu só observar, eu quero falar desse callback aqui. Esse código aqui dentro também contém um alinhamento de bloco, né? Tem um alinhamento de um if. Tá, olha só. Aqui tem uma const input value que recebe target.value. Se essa const for declarada aqui no topo, você pode só referenciar, ao invés de inserir target.value ali, aqui como argumento do setCurrencyData, você pode referenciar input value. Olha só, se esse if aqui dentro, se a invalid entry está sendo usada só nesse if com essa condição, você pode fazer o seguinte, você pode trazer a invalid entry aqui para cima. Ela está usando input value, que está declarada ali em cima. Tá. E aí, ao invés de fazer um if alinhado, você pode verificar por essas duas condições, já que esse if só existe aqui dentro para verificar isso, você pode remover ele. Percebe que vai resultar no mesmo efeito? Só que agora você desalinhou um if. Claro, essa
Essa condição aqui ficou um pouquinho extensa, mas não está complexa, na minha opinião. E você eliminou um bloco de código. Então, como que esse if aqui ele é executado? Se target é o precision input, deixa eu ver. Vamos visualizar qual elemento é o precision input. Tá, é esse elemento do type number aqui, né? Então, se esse elemento do type number, se o input ocorreu nele, ou seja, se aconteceu uma mudança de input no precision input, e se a entrada é inválida, ou seja, se o input value, né, target.value, no caso é o valor aqui do precision input, é menor ou igual a 0, e o valor do input é diferente de string vazia, o if vai ser executado, o valor do input recebe 1 e esse alert é executado. Então, se eu testar, tá aqui, continua funcionando da mesma forma, né? Eu não sei se essa era a intenção, e como eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, eu vou tocar nisso aqui, mas é o seguinte, o alert, ele não tem o mesmo efeito de return. O que eu quero dizer com isso? Que depois que o OK no alert é clicado, o código abaixo dele vai ser executado. Então, no caso, esse código. Tá? Tanto é que se a gente inserir um console.log aqui, executou após alert, depois que eu clico no OK do alert, tá aqui, o código abaixo do alert foi executado. Não sei se era essa a sua intenção, tá? Se foi, tá tudo bem. Se não foi, fica o ponto de atenção para você aqui. Se você não quiser que esse código aqui abaixo seja executado, você precisa inserir um return aqui. Então, quando o valor desse input for inválido, né? Talvez você não queira renderizar, você não queira executar essa função. Então, esse é um ponto para você ficar ligada. Agora, sempre que possível, é importante que os callbacks dos seus listeners de eventos sejam nomeados. Por que isso é importante? Porque olha só, se uma outra pessoa vê esse código, ele vai ter que ler toda essa função anônima para descobrir o que ela faz. Agora, se ao invés dessa função anônima você atribuir ela para uma const e referenciar a const como segundo argumento do add event listener, quando a pessoa bater o olho nessa const ou na referência da const aqui no segundo argumento, ela já vai saber o que essa função faz. E não precisa ser um nome muito sofisticado não, tá? Ainda mais aqui nesse caso, que essa função primeiro ela está meio que validando para depois renderizar os valores, essa função pode ter um nome mais genérico. Ela pode se chamar, por exemplo, handle input change, que vai receber essa função de callback. E você pode referenciar handle input change como segundo argumento. Vamos testar se o código quebrou? Se eu mudar esses inputs, o código continua funcionando normalmente. Beleza? Agora, a última função que eu vou olhar é a render converted currency values. E aqui nessa interpolação da string que a text content está recebendo, essa expressão está um pouquinho extensa, né? E exceto pelo toFixed, essa expressão está sendo repetida aqui, né? Então, nesse caso, você pode armazenar essa expressão em uma const, que por enquanto eu vou chamar de x, e referenciar essa const no lugar dessa expressão. Assim você já diminuiu um pouco da extensão dessa string. E aí agora, para ter uma ideia de como nomear essa função, deixa eu ver qual valor ela está armazenando. Ela está armazenando o valor original, né, da moeda, antes de ser arredondado. Então eu posso nomear ela simplesmente como original value. É só uma sugestão, tá? Não precisa ser este nome. Isso aqui é só uma primeira ideia que eu tive agora. Então essa expressão que estava um pouquinho extensa e ilegível foi armazenada nessa const e, embora o toFixed também esteja sendo repetido e
secondCurrents.value também esteja sendo repetido, eu não acho que eles estejam ilegíveis ou tão repetitivos a ponto de terem que ser atribuídos a uma const neste momento. Por enquanto eu acho que está tudo bem deixar eles assim, tá bom? Então, fazendo um último teste aqui na aplicação, tudo continua funcionando normalmente e essa foi a última função que eu ainda não tinha visto. Então, Érica, parabéns por mais essa aplicação construída. Você deve ter percebido que eu não fiz nenhuma modificação decisiva aqui na aplicação. Tudo que eu fiz foi refinar ou apresentar outras abordagens de um código que já funcionava. Então, eu te digo que se você continuar com esses resultados que você apresentou, você é uma forte candidata a chegar mais rápido do que você imagina na fluência em JavaScript. E olha que você está ouvindo isso de alguém que analisa muito código. Espero que essa análise tenha te ajudado. E se tiver ficado alguma dúvida, posta a dúvida aqui na Ishi que eu vou te ajudar. E no que eu puder ajudar para acelerar sua chegada na fluência em JavaScript, conta comigo.